Volume 4. Capítulo 1. Nunca esperei que esse dia chegasse, pensou Asuna, a esgrimista de nível 16, enquanto segurava sua rapieira de cavalaria +5 em uma posição de nível médio. 6 metros à frente, um espadachim de cabelos pretos e casaco preto fazia o mesmo com sua espada. Sua postura parecia preguiçosa e relaxada, mas a ponta afiada da lâmina permanecia totalmente imóvel, brilhando friamente enquanto absorvia o olhar de Asuna. Eles estavam de frente um para o outro em uma praça cercada por ruínas antigas e cobertas de musgo. A área estava silenciosa, sem nenhum sinal de jogador ou monstro. A luz que entrava pela abertura externa do castelo flutuante era fraca, aproximando-se do roxo escuro do crepúsculo a cada momento. Hoje foi o 52º dia desde o início oficial do Sword Art Online, o jogo da morte no qual a perda do avatar de um jogador encerrava a vida do jogador. No mundo real, era 28 de dezembro de 2022. Em mais 4 dias, um novo ano chegaria, supondo que eles vivessem para vê-lo. Sobreviverei até o ano que vem. Quando se aventurou pela primeira vez na natureza, ela nunca havia considerado essa possibilidade. Ela havia comprado floretes comprados em lojas, não se preocupou em fazer manutenção neles, na verdade, nem tinha percebido que isso era possível, e os usou enquanto lutava incessantemente contra inúmeros monstros, resignada a acabar ficando sem forças e morrer. Uma parte dela até esperava que isso acontecesse, ansiava por esse esquecimento. Mas, em algum momento, aquele instinto de morte havia desaparecido. Não é que Asuna tivesse uma esperança clara para o futuro agora. Não havia certeza de que um dia eles derrotariam essa arena macabra e estariam livres para voltar ao mundo real. Mas ela queria viver para ver outro dia, lutar para atravessar este andar e ver o próximo. Essa emoção era palpável dentro dela. E o motivo dessa mudança foi, sem dúvida, o garoto de cabelos pretos diante dela, segurando sua espada longa. Ele havia lhe ensinado muito sobre o jogo e como ele funcionava. Ele a salvou de muitos perigos. E não foi só isso. Apesar do perigo de esmagar a alma que o cercava, ele mantinha uma atitude descontraída, nunca se esquecia de sorrir e se divertir, e até mesmo aliviava o coração pesado dela com erros bobos ocasionais. Como seu parceiro constante na limpeza do jogo, ele lhe dava esperança para o amanhã. Mas agora, a única coisa nos olhos negros de Kirito, espadachim de nível 17, era a concentração nítida e sem sentimentos. Não havia bondade ou frivolidade ali. Sua espada e sua mente eram uma só, prontas para reagir a cada movimento de Asuna sem pausa ou demora. Ontem, 27 de dezembro, enquanto subiam a escada circular do quarto para o 5º andar, Asuna se virou para ele e perguntou: "Por quanto tempo você pretende trabalhar comigo?" Ela não estava esperando obter uma resposta concreta. Talvez ela tenha sido levada a esse sentimento somente depois de se separar dos elfos negros do 3º e 4º andares. Kismel e o Visconde Eofilis eram NPCs, mas, de certa forma, estavam mais próximos dela do que qualquer outro jogador. Kirito olhou de volta para os olhos de Asuna, deu de ombros e, com seu jeito distante de sempre, disse: "Até que você esteja forte o suficiente para não precisar de mim." Foi uma resposta prática, desprovida de emoção em seu estilo típico, mas Asuna ainda não conseguia tirar aquele peso sufocante de seu coração. No 5º andar, e provavelmente no próximo, ele continuaria ao lado dela como seu parceiro, lutando às suas costas. Ela não queria admitir, mas esse pensamento a deixava feliz. E ainda assim: "Se você não vai vir até mim, eu darei o primeiro passo", disse Kirito de repente, cortando os pensamentos vacilantes dela com uma voz ponderada. A espada longa em sua mão direita começou a balançar. O sol do entardecer que estava desaparecendo deslizou ao longo de sua borda como uma gota de sangue vermelho. A Aneal Blade +8 de Kirito, que o serviu desde o 1º andar, finalmente quebrou na batalha contra um cavaleiro elfo da floresta no 4º andar, então agora ele estava usando a espada robusta élfica que seu oponente havia deixado cair.
A empunhadura e o punho tinham decorações delicadas apropriadas para uma arma de fabricação élfica, mas não era uma arma particularmente elegante. A lâmina polida brilhava friamente no crepúsculo. De fato, as especificações básicas da arma eram quase tão boas quanto as da Anial no nível mais 8. Em outras palavras, se Azuna não bloqueasse ou evitasse esse ataque, seu HP, a representação numérica de sua vida, sofreria danos enormes. Mas o mesmo pode ser dito de Kirito. A rapieira de cavalaria na mão direita de Azuna era uma arma excelente, aprimorada pelo ferreiro NPC do acampamento dos Elfos Negros no terceiro andar. De acordo com Kirito, suas estatísticas eram anormalmente altas, o que fazia com que sua força de ataque único fosse maior do que a da maioria das espadas longas, uma qualidade mortal para rapiers, que deveriam ter ataques frequentes, mas fracos. Era difícil adivinhar quanto do HP de Kirito seria consumido se Azuna o atingisse com sua melhor habilidade, o combo triangular de 3 partes. A visão de cada combatente se estreitou, concentrando-se apenas no momento em que uma das espadas atingisse o alvo. Suas respirações ficaram mais curtas. O som normalmente inevitável das botas batendo no chão de pedra dura ficou distante. Eles haviam lutado contra inúmeros monstros até aquele momento, e não apenas animais não humanos e insetos. Eles haviam travado uma batalha campal no castelo de Eofel, no 4º andar, contra soldados elfos da floresta que se pareciam com qualquer jogador. Mesmo aquela experiência não tinha sido tão assustadora quanto essa. Como lutar contra outro jogador pode ser tão diferente disso? Será que é porque estou lutando contra o Kirito? A ponta da rapieira de cavalaria que ela segurava vacilou. Kirito não perdeu a chance e avançou com a perna esquerda. A espada élfica não estava mais sendo segurada preguiçosamente, mas estava imóvel na altura dos olhos. Ele lançaria um ataque normal propulsivo, ou uma habilidade de salto com a espada. Ela tinha que adivinhar qual deles era e reagir antes do tempo. Mas sua espada não parava de tremer. Não. Outro gemido áspero escapou de seus lábios trêmulos antes que ela percebesse. Não. Eu não quero fazer isso. Ela segurou sua mão direita mal comportada com a esquerda, empurrando-a em direção ao chão. Seus olhos deixaram o rosto de Kirito e se fixaram na pedra abaixo, índigo na escuridão. Ela sabia que era uma reação infantil e que não havia garantia de que Kirito pararia. Mas Azuna manteve seu rosto teimosamente apontado para baixo. Com o tempo, veio o som de botas raspando na pedra. Em seguida, o som de uma lâmina cortando o ar. O leve tilintar do metal. Quando ela olhou para cima novamente, Kirito havia devolvido sua espada longa à bainha em suas costas e estava levantando as mãos em exasperação. Então agora você mudou de ideia, disse ele com um sorriso irônico, verificando o cronômetro do duelo na parte superior de sua visão. Foi você quem pediu uma aula de PVP, Azuna. 5 minutos depois, Kirito havia acendido uma pequena fogueira no canto das ruínas que haviam sido a arena de duelos. Ele tirou uma chaleira de ferro de seu inventário e colocou um pouco de água para ferver. Para sua surpresa, ele tinha até os galhos para queimar na fogueira. Quando você os pegou? Perguntou ela. Aqui e ali no 3º e 4º andares, respondeu ele, presunçoso por algum motivo. Ele tirou um dos gravetos acesos do fogo. Está vendo como a cor da chama é um pouco diferente do fogo comum? Agora que ele mencionou isso, a chama que brilhava na ponta do galho parecia um pouco esverdeada. Este é um item de colheita chamado galho de madeira fóssil. Eles queimam por muito mais tempo do que os galhos mortos comuns. Eu os vi enquanto caminhava pelos andares inferiores, então peguei alguns por precaução. Afinal de contas. Ele fez uma pausa e gesticulou com o galho para as ruínas de pedra ao redor deles. O 5º andar é um andar de ruínas. Há muito poucas árvores aqui, então não será fácil encontrar esses suprimentos. Se você tivesse me contado, eu teria pegado alguns desses também, sabe? Disse Azuna, o que lhe rendeu um sorriso cético de Kirito. Não sei se é isso.
Só é possível encontrar madeira fóssil meio enterrada em solo úmido. É difícil imaginar a meticulosa Asuna colocando um item tão lamacento em seu depósito. Eu não me importaria com isso. É apenas um local de armazenamento digital, portanto, não é como se os outros itens ficassem sujos de lama. Além disso, quando você as tira do chão, às vezes elas têm insetos nojentos. Então, Asuna aumentou a distância entre ela e o bastão em chamas na mão de Kirito. O espadachim o devolveu à fogueira com uma gargalhada. A essa altura, o vapor branco estava saindo da chaleira, então o Kirito despejou água fervente no bule já embalado, esperou 15 segundos e depois despejou o líquido em 2 xícaras. Aqui. Ela pegou a xícara, agradeceu e respirou seu aroma. Ela havia comprado aquelas folhas em Rovia, a principal cidade do 4º andar. Elas tinham um cheiro parecido com o de um chá de rooibos com sabor de frutas. Com o braço em volta dos joelhos, ela tomou um gole do líquido quente e suspirou satisfeita. A última gota de luz do sol havia desaparecido e a área estava coberta por uma escuridão azul. Nos andares inferiores, a luz da lua que entrava pela abertura externa de Aincrad fornecia um pouco de iluminação, mas aqui, no 5º andar, não havia quase nenhuma luz. Se não fosse pela fogueira, Kirito seria apenas uma silhueta negra ao lado dela. Ontem, eles haviam saído da saída da escada em espiral direto para a cidade principal e, quando a noite caiu, estavam descansando em uma pousada. Durante todo o dia de hoje, eles estavam ocupados cumprindo missões, então ela não havia percebido que a noite estava tão escura fora da cidade. Como jogador solo, Kirito tinha a habilidade de procurar, então ele a avisaria se um monstro ou algum outro perigo estivesse se aproximando, mas ela não conseguia impedir que sua mente imaginasse algo à espreita na escuridão, além das paredes de pedra que cercavam a praça em ruínas. Asuna inconscientemente deslizou seu traseiro 1,3 cm para mais perto de Kirito, depois murmurou, desculpe-me por mais cedo. Por quê? Ela estava esperando essa resposta e continuou imediatamente, por desistir do duelo que eu lhe pedi em primeiro lugar. Bem, veja, não me importo nem um pouco. Kirito tomou um grande gole de chá e depois fez uma careta com o calor. Ele deu uma olhada para ela. Parece um pouco raro você desistir de algo que começou. Ela assentiu e apoiou o queixo nos joelhos enquanto os abraçava com o braço esquerdo. Só que, não foi bem o que eu imaginava. Esse duelo, mas não é bem um duelo porque foi no, como você chamou, modo de primeiro ataque. Então, como o primeiro golpe limpo vence e é basicamente seguro, achei que seria mais como uma partida. Uma competição esportiva. Mas a boca de Asuna não emitiu nenhum som enquanto ela tentava encontrar palavras para descrever o medo que se infiltrava em seu coração quando a lâmina se chocava com a lâmina. Mas antes que ela conseguisse, Kirito murmurou, há pelo menos uma grande diferença entre os duelos do sal e as partidas esportivas da vida real. Ela olhou para o espadachim de casaco preto sentado de pernas cruzadas sobre a pedra. Seus olhos, mais negros do que a escuridão, estavam olhando para o fogo. Eles estavam ligeiramente estreitados, olhando para memórias distantes. Acho que é o motivo da luta. Nos esportes, mesmo nas lutas competitivas, é a vitória que se espera obter, certo? O desejo de vencer se torna uma grande fonte de energia. Na superfície, os duelos neste jogo são muito parecidos com os esportes. Quando jogadores do mesmo nível e com o mesmo equipamento lutam no modo primeiro ataque, não há absolutamente nenhum medo de que o HP caia para uma quantidade perigosa. Mas, quando Kirito se afastou, o pedaço de madeira fóssil estalou e explodiu. Uma chuva de faíscas vermelhas disparou, derretendo-se na escuridão. Asuna traçou o punho da rapieira de cavalaria equipada em seu quadril esquerdo e continuou de onde Kirito havia parado. Mas não estamos usando tacos, raquetes ou mesmo espadas shinai de bambu. São de aço de verdade. Claro, são linhas digitais de código, mas se elas tocarem seu oponente, elas tiram a vida real. Exatamente. Quanto mais a sério você leva o duelo,
menos ele se torna uma simples vitória. Aqueles que não têm medo de cortar seus oponentes com armas de aço e tirar seus PV, aqueles que seguem puramente o propósito de matar seu inimigo, chegarão mais perto da vitória. Em sua essência, o duelo não é um esporte aqui. É apenas derramamento de sangue em prol da sobrevivência. Vencer não tem nada a ver com isso. Quando essas últimas palavras saíram de seus lábios, Asuna sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela reconheceu que era a mesma sensação que havia frustrado sua mão antes, naquela tentativa de duelo. Não quero lutar até a morte com você, Kirito, ela deixou escapar, depois fechou a boca às pressas. Mas ele não a provocou. Sim. Eu também. Também não quero fazer isso com você. Mesmo que seja apenas um duelo de primeiro ataque e finalização. Ela olhou com leve surpresa e viu que Kirito também estava olhando para ela. Com os olhos negros refletindo a luz laranja da fogueira, seu parceiro temporário continuou, mas, eu ainda acho que você deveria ter alguma experiência em duelos, em PVP, antes de começarmos a enfrentar esse andar com seriedade. Ela o encarou, sem saber como responder. A tentativa abortada de um duelo foi ideia de Asuna. Mas essa ideia veio de algo que Kirito havia dito na noite anterior, enquanto eles subiam a escada em espiral para esse andar. Depois de derrotarem o Iteji, o hipocampo, chefe do quarto andar, com a ajuda de Kismel, o cavaleiro elfo negro, e do Visconde Feliz, Asuna e Kirito deixaram os membros das outras guildas na câmara e continuaram subindo a escada em espiral até o quinto andar. A parede do saguão da escada era entalhada, como de costume, com relevos que simbolizavam a paisagem e as vistas do novo andar, mas o mais impressionante e memorável era sempre o que ficava na grande porta no topo de cada escada. O relevo era de um grande e antigo castelo. Não era uma mansão elegante como o castelo de Eofel, situado no meio de um lago, mas uma fortaleza pesada e imponente. Ao olhar para a escultura, Kirito suspirou e disse: parece que o terreno básico é o mesmo do teste beta. Asuna lhe perguntou que tipo de terreno era aquele, e ele deu de ombros e explicou: ruínas. Talvez 30% do mapa seja de terreno natural, e o resto é tudo ruínas em forma de labirinto. Isso significa que todo o terreno de 6 milhas de extensão é uma enorme masmorra, de certa forma. E é muito escuro. Havia muito PK acontecendo lá na versão beta. PK, assassinato de jogadores. E aquele que matava jogadores era um PK. Ela estava familiarizada com esse termo em jogos. Kirito havia dito uma vez que queria comprar a mesma capa com capuz que ela usava, para esconder o rosto na cidade. Quando ela apontou que ele poderia facilmente usar um saco de serapilheira na cabeça, ele respondeu que seria confundido com um PK se fizesse isso. Na época, foi uma conversa leve e boba, então Asuna basicamente ignorou e depois esqueceu o termo. Afinal de contas, nunca haveria PK em Aincrad em seu estado atual. O desejo de todo jogador era escapar do mundo virtual, e atacar ou, Deus nos livre, realmente matar outro jogador só poderia atrasar o progresso no jogo. Era assim que Asuna sempre via as coisas, e ela supunha que compartilhava essa opinião com Kirito. Mas quando ele mencionou o termo PK em frente à porta do quinto andar, havia uma firmeza em sua expressão que ela nunca tinha visto antes. Parecia que ele tinha certeza de que o quinto andar e suas ruínas seriam um lar de PKs desenfreados no novo Imortal Sal, assim como havia sido na versão beta. Quanto mais ela via aquele olhar no rosto dele, mais Asuna se convencia de que, depois de ativar o portal da cidade e reabastecer seus itens, ela deveria pedir uma aula sobre os fundamentos do combate PVP. Sua primeira tentativa de duelo havia chegado a um fim prematuro e patético, e Asuna não estava disposta a tentar novamente tão cedo. Então, enquanto tomava um gole do chá de aroma doce, ela perguntou: Kirito, você realmente acha que haverá PKs nesse andar? Respondeu ele, mexendo o chá em sua xícara. Ele parou abruptamente e olhou para ela. Você se lembra do jogador com quem eu duelava no terceiro andar, perto do acampamento dos elfos da floresta? Sim. Seu nome era Morte, certo?
Aquele que estava tramando algo porque secretamente fazia parte da Brigada dos Cavaleiros do Dragão de Line e do Esquadrão de Libertação de Aincrad de Kibao. Kirito havia lhe contado sobre ele pouco antes da batalha contra o chefe do terceiro andar. Era uma história muito intrigante e preocupante, e Asuna havia avistado brevemente o homem na caverna da Rainha Aranha, por isso ela estava procurando por ele no quarto andar. No entanto, aquele penteado metálico característico nunca havia aparecido. Seu parceiro assentiu e voltou seu olhar para o fogo. Havia uma tensão incomum em suas feições. Morte me desafiou para um duelo até a metade, reduziu meu PV para pouco mais da metade e tentou me acertar com seu machado, causando um dano enorme. Se ele tivesse sido bem-sucedido, teria acabado com todos os meus PV e me matado, e tendo vencido um duelo justo, ele não teria se tornado um jogador laranja. Isso o tornaria um método de PK tão legal quanto um PK de monstro. Um PK de duelo, eu acho. Estou surpreso que ele tenha pensado nisso. Não comece a se impressionar com ele, Asuna esbravejou. O espadachim deu um sorriso tenso e concordou. Com sua expressão séria novamente, Kirito murmurou, o problema é porque Morte faria tal coisa. Com base na maneira como ele apareceu, não acho que ele seja um PK por prazer, fazendo isso por diversão. O motivo pelo qual ele me desafiou para aquele duelo foi porque queria me impedir de concluir a missão no acampamento dos Elfos da Floresta. E enquanto eu estava preso, o Deikabe e o Aus estavam se aproximando do mesmo acampamento para missões diferentes. Ele queria que eles tivessem um confronto, para lutar. Sim. Asuna murmurou, relembrando o evento. Quando Kismel e eu corremos para o acampamento, parecia que eles estavam prontos para sacar as armas a qualquer momento. Se ela não tivesse impedido isso ali mesmo, todo o grupo da linha de frente poderia ter se desintegrado. Mas, mesmo que ele tivesse sucesso, como isso ajudaria a Morte? O que ele poderia ter ganho que valeria um atraso de meses para vencer o jogo e obter a liberdade de todos? Ela perguntou isso principalmente para si mesma, mas Kirito estava pensando na mesma pergunta. A DKB e Aus eram tão grandes que representavam quase a totalidade dos jogadores mais avançados do jogo. Todos os bônus de último ataque dos chefes haviam sido obtidos pelo espadachim de preto sentado ao lado de Asuna, mas, a essa altura, era praticamente impossível vencer a Torre do Labirinto sem essas duas guildas. Um motivo para fazer as duas guildas brigarem. Normalmente, um bom motivo seria entrar durante o caos da disputa e assumir o controle de ambas as guildas, assumindo o comando da liderança, em resumo, para obter glória. Ou talvez saquear o dinheiro e o equipamento dos jogadores que morreram na batalha, para ganho pessoal. Mas seria possível que o desejo de glória ou riqueza pudesse se sobrepor ao desejo de sobrevivência. Não importava a sua posição elevada neste mundo, não importava quantos call você ganhasse ou quantos equipamentos de elite você equipasse, tudo isso não valeria nada se você perdesse uma única vez em uma luta, fosse contra um monstro ou um jogador. Você simplesmente morreria nessa prisão eletrônica e nunca mais voltaria ao mundo real. Algo não batia com os motivos de Morte. Parecia que ele estava tentando interferir nos esforços para liberar o jogo. Mas ninguém deveria pensar dessa forma. Especialmente se estivessem correndo risco de morte ao deixar a segurança da cidade e se aventurar na perigosa região selvagem. O motivo de Asuna lutar na zona de perigo como uma das melhores jogadoras do jogo era escapar um dia dessa fortaleza flutuante. Ela retornaria ao mundo real, voltaria à sua antiga vida e esqueceria todo o medo e a tristeza que experimentou aqui. Sem perceber, ela olhou para a direita. Seu parceiro temporário de cabelos pretos estava olhando para a fogueira crepitante. A maneira como ele estava perdido em pensamentos removeu seu comportamento tenso habitual e, na verdade, o fez parecer bastante jovem. Fugir deste mundo. Isso significaria. Ela se forçou a parar no meio do pensamento e endireitou a cabeça com considerável força de vontade. Seus olhos se fixaram no estranho fogo esverdeado que envolvia o ramo de madeira fóssil. Comparado a um fogo de verdade,
Havia um toque de artificialidade na forma como as pontas das chamas se moviam, mas era real o suficiente para Azuna e bonito também. Sim, o mundo em que viviam era uma prisão cruel, mas às vezes também podia ser deslumbrante. A cidade no primeiro andar, as planícies do segundo, as florestas do terceiro e os canais do quarto. E toda a razão pela qual ela era capaz de apreciar essas coisas era devido à influência do parceiro sentado ao seu lado. Ela estava se esforçando para não pensar nesse fato, ponderando mais sobre os motivos de morte, quando Kirito quebrou seu longo silêncio para considerar, talvez. Morte não seja o mesmo tipo de jogador que nós, no sentido mais verdadeiro. O que você quer dizer com isso? Ela olhou novamente para Kirito, que ainda estava olhando atentamente para a fogueira. Se você presumir que o motivo dele para interferir em nosso progresso é um ato de sabotagem dirigido por quem quer que esteja comandando esse jogo da morte, faz um pouco de sentido. Sabotagem. Você está dizendo que ele está trabalhando com Akihiko Kayaba? Sim, confirmou Kirito. No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça. Mas, mesmo assim, isso não faz sentido. Seria uma coisa se estivéssemos prestes a terminar o jogo, mas esse cara começou suas atividades quando estávamos no terceiro andar de um total de 100. É muito cedo. Não, espere. Os olhos de Kirito brilharam de repente. Agora mesmo. O quê? Azuna exclamou, levantando-se no mesmo momento em que Kirito desembainhou sua espada. A ponta afiada da espada élfica traçou uma linha prateada na escuridão. Ele perfurou a fogueira com um impulso quase tão rápido quanto a esgrima de Azuna. Enquanto ela observava perplexa, uma enorme tempestade de faíscas flutuou no céu noturno. Quando ele puxou a espada de volta, algo estava cravado em sua ponta. Ele foi cozido até ficar levemente crocante, emitindo um vapor branco e saboroso, um inhame assado. Kirito. Sim. Quando você estava olhando atentamente para o fogo daquele jeito. Sim. Foi apenas para monitorar se o inhame estava cozinhando bem? Pode apostar, respondeu ele, com a cara séria. Em resposta, ela hesitou entre gritar com ele ou dar-lhe um soco. Mas, antes que ela pudesse colocar qualquer um dos planos em ação, Kirito retirou a ponta da batata doce e colocou a espada na bainha em suas costas. Ele jogou a batata quente de mão em mão e acabou dividindo-a em duas metades. Outra explosão de vapor foi emitida, juntamente com um aroma doce e perfumado. Aqui. Ele lhe ofereceu a metade. Como já haviam se passado 6 horas desde o almoço, ela decidiu que era generosa o suficiente para deixar de lado sua raiva por enquanto. O inhame assado quente não era exatamente igual a uma batata doce de verdade em termos de cor e textura, mas ainda assim era delicioso. Azuna deu uma mordida e deixou o recheio macio derreter como creme em sua boca, com um sabor rico e doce. Após uma segunda mordida, depois uma terceira, ela tomou um gole de chá, suspirou satisfeita e finalmente perguntou: quando você comprou isso? Não me lembro de termos passado em uma mercearia. Kirito murmurou e disse evasivamente: eu não os comprei. Então, de onde eles vieram? Não me diga que você também pegou isso do chão na floresta do terceiro andar. Ah, de jeito nenhum. Esses inhames são ingredientes alimentares de nível B, você não pode encontrá-los em andares baixos como este. Então, você os recebeu de alguém? Acho que você poderia dizer isso, em um sentido geral. Isso é um drop dos monstros meio peixes, meio humanos no labirinto do quarto andar. A resposta inesperada a deixou sem saber como reagir. Se ele tivesse dito que se tratava de carne de meio peixe, ela teria jogado isso diretamente na cara dele, mas uma antiga posse parecia segura o suficiente para ser aceitável. Ela deu outra mordida rápida, antes de fazer sua quarta pergunta: por que um meio peixe droparia batatas doces? Ela estava contando com uma das piadas irônicas e escorregadias habituais dele, mas ficou desapontada. Ele gemeu, cantarolou por 3 segundos e deixou a batata assada pela metade. Ele respondeu à pergunta dela com outra: você sabe de onde vem a batata doce Satsuma?
Bem, Satsuma era o antigo nome de Kagoshima, certo? Acho que aprendi isso na escola. Alguém chamado Aoki Konyu trouxe as sementes da província de Satsuma. Quando terminou de responder, ela se deu conta de que quase admitiu que estava no ensino médio na vida real. Ela quase nunca conversava com Kirito sobre a vida lá fora, nunca, na verdade. Essa era provavelmente a segunda vez. Kirito não pareceu dar muita importância à revelação. Sim. Para ser mais preciso, elas vieram de Okinawa. Mas isso é só no Japão. O que eu quero dizer é, onde elas foram cultivadas pela primeira vez em todo o mundo. O mundo? Perguntou ela, um pouco aliviada. Acho que ouvi dizer que as batatas são originárias da América Latina. Correto. A batata doce é originária dessa região. Tecnicamente, as batatas eram cultivadas nas terras altas da América do Sul e Central, enquanto as batatas doces eram cultivadas nas terras baixas ao redor da costa. Ela colocou o último pedaço na boca, saboreou o sabor e, em seguida, retomou o assunto perguntando: o que isso tem a ver com aqueles homens peixe? Bem, isso é apenas eu tentando forçar a conexão no lugar, respondeu ele. Com um sorriso, ele jogou o último pedaço de sua batata assada para o alto e o pegou na boca. Mas na mitologia dos astecas, o mundo já entrou em colapso 4 vezes. No primeiro mundo, as pessoas foram comidas por matilhas de jaguares. No segundo, as pessoas foram transformadas em macacos. No terceiro, foram transformadas em pássaros. E no último mundo, elas foram transformadas em peixes. E as pessoas que foram transformadas em peixes eram as que estavam lutando conosco no labirinto do 4º andar, ela respondeu com ceticismo. Kirito riu com bom humor. Talvez sim, talvez não. Mas você se lembra do que Kismel disse? Os vários andares de Aintrad foram separados da terra há muito tempo e se elevaram ao céu. Havia elfos, kobolds e minotauros nessas seções, então quem pode dizer que não havia monstros das lendas astecas? O que eu quero saber é... Azuna fez uma pausa enquanto terminava o chá em sua xícara, depois olhou para ele com exasperação e admiração. Como você sabe tanto sobre as lendas astecas e a origem da batata doce? Ele se esquivou, e ela percebeu o que havia feito. Ela havia ultrapassado os limites apropriados deste mundo novamente. Mas seu parceiro temporário apenas olhou para ela brevemente. O lugar onde eu morava, do outro lado, era famoso pelo cultivo de batata doce. Quando eu estava no ensino fundamental, fiz meu relatório de férias de verão sobre a história da batata doce. É engraçado como ainda me lembro dessas coisas. Murmurou ela, mantendo o rosto ereto enquanto seu cérebro trabalhava furiosamente em uma nova subrotina. Se fosse famosa pelas batatas doces, isso significaria Kagoshima ou Ibaraki, mas o vocabulário e a entonação de Kirito não eram muito diferentes do japonês de Tóquio de Azuna. Portanto, poderia ser alguma área ao redor de Tóquio famosa por batatas doces, mas será que esse lugar existe? Se algo fosse provável, seria Chiba ou Saitama, talvez a oeste de Tóquio. Se ela tivesse um telefone na vida real, poderia fazer uma busca instantânea. Após meio segundo desse rápido processo de pensamento, ela fechou os olhos e o interrompeu. Se o jogo da morte fosse vencido, tudo neste mundo desapareceria, todos os equipamentos, itens e conexões pessoais. Ela não queria que isso fosse uma coisa ruim. Isso a faria perder de vista o motivo pelo qual ela continuava a se esforçar. Obrigada pela batata. E pelos fatos sobre a batata, disse ela, batendo palmas para afastar aquele pensamento persistente de sua mente. Agora, quanto ao morte. Certo, disse Kirito, piscando e voltando sua mente para o assunto importante em questão. Estávamos nos perguntando se Morte estava trabalhando com Akihiko Kayaba ou não. Bem, sei que falei sobre isso, mas não acho que seja provável. Morte é apenas uma exceção à regra por enquanto, um jogador que trabalha com motivos que não se alinham com nossa lógica ou razão. É assim que devemos vê-lo por enquanto.
Há apenas uma coisa que me incomoda. Ele fez uma pausa, com os olhos fixos na chama silenciosa da fogueira. Dessa vez, ele não retirou outro conjunto de batatas. Já ouvimos uma história semelhante. Ela deixou escapar, depois se lembrou. Oh, danesa! Asuna prendeu a respiração até que Kirito assentiu silenciosamente. Eles conheceram o jogador ferreiro Neza no segundo andar. Ele havia usado o mod troca rápida para roubar secretamente o florete do vento dela, uma escolha forçada por sua guilda, a Legend Braves. Mas o truque em questão não foi ideia dele. O homem que falou com eles no bar e lhes ensinou o truque do golpe de graça, aquele de poncho preto, continuou Kirito, em voz baixa. Acho que seu verdadeiro objetivo era que Neza fosse julgado pelo resto dos melhores jogadores. Se não fosse pelo fato de o restante dos Braves ter se ajoelhado para pedir perdão após a luta contra o chefe do segundo andar, eles poderiam ter executado Neza. De certa forma, isso seria PK. Brincando cuidadosamente com os pensamentos de vários jogadores, orientando-os para que acabem matando uns aos outros. Você pode chamar isso de provocação PK. Asuna sentiu suas feições se contorcerem com a maldade da ideia. O monstro PK e o duelo PK já eram ruins o suficiente, mas também envolviam um certo risco por parte da pessoa que tentava. Na construção de uma MPK, qualquer erro pode fazer com que os monstros ataquem o PK e, em um DPK, você sempre pode acabar perdendo. Mas uma provocação PK, se fosse um conceito comum o suficiente para ter seu próprio acrônimo, seria PPK, removia completamente qualquer risco direto de quem a orquestrasse. O perpetrador simplesmente ficava confortável no centro, guiando indivíduos e grupos para o confronto direto ao seu redor. As chances de sucesso pareciam menores do que as de um MPK ou DPK, mas em todos os mundos havia pessoas extraordinariamente hábeis em manipular os outros. Mesmo na escola só para meninas que Asuna frequentava, havia alunas que não se destacavam, mas que podiam usar e-mails, mensagens de texto e boatos para manipular o clima da turma e exercer pressão onde quisessem. Elas provavelmente estavam fazendo isso sem perceber sua habilidade, mas esse homem misterioso de poncho preto tentou matar Neza com um propósito claro e malicioso. Você acha que Morte e o poncho preto podem ser a mesma pessoa? Perguntou ela. Kirito traçou o ponto entre suas sobrancelhas com um dedo. Neza descreveu o poncho preto como um homem que ria alegremente. E Morte certamente gostava de suas risadas, então eles poderiam ser a mesma pessoa. Se for esse o caso, então, como eu disse antes, Morte pode ser apenas um PK único e solo que se recusa a seguir a lógica comum de Aincrad. Mas se forem pessoas diferentes, então a situação é mais terrível do que isso. A fogueira, que finalmente estava perdendo combustível e força, estourou em uma explosão de faíscas. Asuna estremeceu e, hesitante, voltou-se para seu parceiro. O que você quer dizer com terrível? Kirito respirou fundo várias vezes, hesitando em responder, antes de finalmente falar em voz baixa. Se forem pessoas diferentes, devemos presumir que Morte e o poncho preto estão trabalhando juntos. Isso significa que eles estão trabalhando para cometer PKs como uma dupla, ou talvez haja até mais de 2. Pode haver 3, 4, ou uma gangue inteira de PKs em algum lugar de Aincrad. O galho de madeira fóssil finalmente chegou ao fim de sua durabilidade e se desintegrou no meio, desaparecendo com uma grande folha de faíscas. À medida que as pequenas luzes se apagavam, a escuridão do ambiente se aproximava e, inconscientemente, Asuna se moveu alguns centímetros para a direita. Mas se você matar jogadores no sal agora, eles não poderão ser revividos. Eles morrerão no mundo real. Será que Morte e seu amigo não querem que a gente vença o jogo? Será que eles não querem sair deste lugar? Ela disse, com a voz tão rouca e seca que tinha dificuldade para se ouvir. Quase 10 segundos depois, a resposta de Kirito foi igualmente tensa. Talvez, eles não estejam preocupados com o fato de escaparmos. Como você disse, quando seu HP chega a 0, o jogador morre. Então, talvez eles só queiram causar PKs, para cometer assassinatos.
Azuna pensou ter ouvido um farfalhar atrás de si e se virou. Mas a única coisa que havia era uma série de paredes escuras em ruínas, frias e insensíveis.